Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Priscila Leonardi, que aconteceu agora em junho de 2023, lá no estado do Rio Grande do Sul. Antes de irmos para o caso, eu peço para vocês que deixem um like e um comentário que me ajuda muito. E se você ainda não está inscrito e acabou de chegar aqui, se gostar do meu conteúdo, se inscreve aí, não custa nada e eu agradeço demais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na manhã do dia 6 de julho de 2023, uma quinta-feira, um pescador estava no rio Ibirapuitã, na cidade de Alegrete, quando se deparou com um corpo flutuando próximo às margens. Imediatamente, ele acionou as autoridades, que chegaram o mais rápido possível ao local. O corpo pertencia a uma mulher e foi necessário a ajuda do corpo de bombeiros, que utilizaram botes para que ela fosse retirada da água. Levado para o IML, o corpo foi identificado como sendo de Priscila Leonardi, de 40 anos, que estava desaparecida há 16 dias. Priscila era natural de Alegrete, um município localizado no estado do Rio Grande do Sul, que conta com pouco mais de 70 mil habitantes. Ela era uma profissional da área da saúde, no caso, uma enfermeira, e chegou a trabalhar um tempo em um hospital na cidade de Bento Gonçalves e depois na cidade de Nova Prata, ambas também localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Em 2019, Priscila decidiu se mudar para Dublin, a capital da República da Irlanda. O objetivo dela era aprender melhor a língua inglesa e também ter uma melhor qualificação profissional. Em Dublin, de fato, Priscila aperfeiçoou o seu inglês e depois conseguiu um emprego como enfermeira em uma casa de repouso para idosos, no qual ela já estava trabalhando há mais de 2 anos. Uma amiga próxima dela, chamada Paloma, que a conheceu quando as duas trabalharam juntas na cidade de Nova Prata, a descreveu como uma mulher meiga e batalhadora. Priscila e Paloma tinham uma amizade de muitos anos e, inclusive, no ano de 2022, incentivada por Priscila, Paloma também foi para Dublin em busca de uma vida melhor. Paloma disse que a rotina de Priscila era muito exaustiva na Irlanda, já que, além dela ter que trabalhar o dia inteiro, ela ainda fazia especialização, algo que demandava muito tempo. Paloma disse ainda que Priscila nunca teve problemas com ninguém e que na Irlanda ela fez dos seus amigos a sua nova família, já que a maioria dos seus parentes próximos já não estavam mais vivos. A Priscila era órfã. Ela já havia perdido a sua mãe já fazia alguns anos e no início de maio de 2020, o pai dela, Hildo Leonardi, faleceu por falência múltipla dos órgãos. Além disso, ela era solteira e não tinha filhos, e o parente mais próximo dela era uma meia-irmã mais nova, filha de seu pai, que só foi descoberta no ano de 2019, um ano antes de Hildo, pai de Priscila, falecer. De acordo com fontes, Priscila não tinha nenhum contato com essa meia-irmã, mas apesar disso, quando seu pai faleceu e deixou uma herança, ela fez questão de que essa herança fosse dividida igualmente entre as duas. E mesmo ela estando morando na Irlanda, ela deu entrada no processo de inventário do pai e na divisão de bens. Segundo fontes, essa herança seria correspondente a uma casa e cerca de 15 hectares de terra em Alegrete. No ano de 2023, Priscila decidiu que iria passar suas férias no Brasil. Então, no dia 1º de junho, ela chegou em Alegrete, onde além de passar as suas férias, ela também aproveitaria para resolver algumas questões referente ao processo de herança do seu pai. Ao todo, ela tinha a intenção de ficar 1 mês aqui no Brasil, e nesse tempo, após resolver essas questões do processo da herança, ela iria visitar parentes e amigos que moram aqui. Na noite de 19 de junho, Priscila foi até a casa do seu primo, um homem chamado Emerson Leonardi, no bairro Vila Nova, em Alegrete. Só para entendimento aqui, essa casa do primo em que a Priscila foi, na verdade, pertence ao falecido pai dela, e é aquela casa que faz parte da herança que ela tinha que dividir com a sua meia-irmã. Após ela e o Emerson conversarem,
ele teria chamado um motorista de aplicativo para levar Priscila até a casa de outra prima, que era onde ela estava hospedada durante a sua estadia aqui no Brasil. A distância entre a casa do Emerson e a casa dessa outra prima é de cerca de 5 quilômetros, mas Priscila nunca chegou ao seu destino. Já na manhã seguinte, quando soube que Priscila havia desaparecido e também não atendia às ligações, o Emerson foi até a delegacia de polícia, onde fez um BO de desaparecimento. Ele teria dito aos policiais que, após conversarem, Priscila foi embora em um veículo Renault Duster preto, que pertencia a um motorista de aplicativo que havia ido buscá-la. De acordo com fontes, os policiais passaram a investigar o caso na mesma hora. Eles até chegaram a fazer algumas buscas, mas nada foi encontrado. Já a família de Priscila se empenhou divulgando a respeito do desaparecimento dela nas redes sociais, na esperança de que alguém que soubesse de algo entrasse em contato com eles. Mas, assim como a polícia, eles também não conseguiram nada. Somente no dia 6 de julho, como eu já mencionei, após 16 dias desaparecida, o corpo de Priscila foi encontrado por um pescador nas margens do rio Ibirapuitã, em Alegrete. O corpo estava em avançado estado de decomposição, mas apesar disso, segundo a polícia, era nítido os ferimentos que foram causados por um terceiro, o que ficava claro que Priscila havia sido vítima de um crime. Durante a autópsia, foi constatado que Priscila havia sido muito agredida e as marcas em seu pescoço indicavam que alguém a teria sufocado, o que causou seu óbito. Ainda na autópsia, não foram encontrados sinais de relações forçadas. A notícia do crime contra Priscila não só abalou parentes e amigos aqui no Brasil, mas como também abalou os muitos amigos que Priscila tinha no exterior. Priscila foi enterrada no dia 7 de julho, uma sexta-feira, no cemitério municipal de Alegrete. A cerimônia de despedida contou com a presença de dezenas de pessoas, entre amigos e familiares, que, além de abalados, queriam uma resposta rápida das autoridades. Embora houvesse a grande possibilidade do crime ter sido um crime de oportunidade, no qual um criminoso se aproveitou de Priscila para roubá-la, os investigadores não descartaram nenhuma outra linha de investigação. Eles então conversaram com amigos e familiares de Priscila para colherem o máximo de informações possíveis e tentar descobrir quem poderia ser o responsável pelo crime. Eles também tentaram localizar o motorista de aplicativo que teria ido buscar Priscila na casa do Emerson, como ele mesmo disse, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. De acordo com fontes, os investigadores descobriram que nunca houve uma corrida feita por um motorista de aplicativo da casa em que o Emerson estava morando até a casa da prima de Priscila em que ela estava hospedada. Desconfiados, os investigadores decidiram investigar mais a fundo a respeito de Emerson, o primo de Priscila e uma das pessoas que ajudou a carregar o seu caixão. Os investigadores descobriram que quando o pai de Priscila ficou doente, ele teria pedido para que um dos seus sobrinhos, que no caso é o Emerson, fosse morar com ele na casa para lhe fazer companhia, já que ele estava sozinho e a Priscila estava morando no exterior. O Emerson aceitou esse pedido e foi morar com seu tio Wildo, cuidando dele durante vários meses. E como gratidão, o Wildo, pai de Priscila, deu ao sobrinho uma parte no terreno do qual ele era o proprietário. Quando o Wildo faleceu, o Emerson quis continuar morando na casa. Ele então fez um acordo com a Priscila. No dia 10 de agosto de 2020, 3 meses após o falecimento do Wildo, Priscila assinou um contrato de promessa de permuta com Emerson, no qual ela ficaria com uma parte do terreno que o pai dela havia dado para ele e, em troca, o Emerson poderia ficar com a casa. No entanto, antes do vencimento desse contrato, Emerson vendeu uma parte do seu terreno para uma pessoa em 16 de dezembro de 2020 e depois, em 5 de março de 2021, ele vendeu a outra parte para outra pessoa. Os valores das vendas desses terrenos deveriam ser repassados para Priscila, já que por contrato era ela quem era a dona, mas o Emerson não passou nenhum dinheiro para ela. Depois dessa quebra de contrato,
Ficou acordado entre o Emerson e a Priscila que ele pagaria o valor da casa para ela. Então, em 26 de janeiro de 2022, Emerson assinou um documento de confissão de dívida. Nesse documento, ele reconhecia que devia a Priscila R$ 247.800, descontando o valor de R$ 8.200, que não fica muito claro o porquê desse desconto, e mais o desconto de R$ 30 mil, que foi o que ele deu de entrada. O restante, que era o valor de R$ 209.600, deveria ser quitado até o dia 15 de dezembro de 2022. Porém, o Emerson, mais uma vez, não cumpriu com o acordo. E então, em janeiro de 2023, a Priscila entrou com um processo judicial de cobrança contra ele. Depois disso, a relação entre os primos, que antes era boa, foi abalada, e o processo passou a ser motivo de discussão entre eles. De acordo com fontes, Priscila, inclusive, teria recebido ameaças por parte de Emerson. Além de tudo isso, quando Priscila retornou ao Brasil para resolver essas questões da herança, recebeu o inventário de seu pai e viu que a esposa do Emerson havia sacado o valor de R$ 167.700 em 12 cheques que estavam no nome do pai de Priscila. Todos esses saques foram realizados dias antes do falecimento do pai dela. Inclusive, 9 deles foram sacados em um único dia. Até o momento, esses saques estão sendo tratados como doações feitas por Hildon ao Emerson, como forma de gratidão, mas a polícia investiga para saber se foi isso mesmo. Segundo o que foi apurado pelas investigações, no dia do seu desaparecimento, Priscila foi até a casa do seu falecido pai, que era onde o Emerson estava morando. Ela foi na casa justamente para conversar com o Emerson a respeito da dívida que ele tinha com ela, e isso acabou gerando uma discussão entre os dois. Antes de ir embora, Priscila pegou alguns objetos da casa que pertenciam ao seu falecido pai e que tinham um certo valor sentimental para ele. Assim que terminou de colher esses objetos, o Emerson teria chamado um veículo por aplicativo para Priscila, que seria o Renault Duster preto. Só que é aí que as coisas começam a ficar estranhas, pois, como eu já disse, nenhuma corrida por aplicativo havia sido solicitada pelo Emerson. Na verdade, ele fingiu para Priscila dizendo que chamou para que ela ficasse na casa esperando, e quem apareceu foi um amigo dele, que com ele já estava tudo combinado para que os dois juntos pudessem tirar a vida de Priscila. De acordo com as investigações, Emerson, juntamente com esse amigo que não teve a sua identidade revelada, levaram Priscila para uma área de mata afastada, onde a agrediram bastante e depois a sufocaram com uma fita. Com Priscila já sem vida, eles jogaram o corpo dela no rio Ibirapuitã, acreditando que ele seria levado para bem longe ou comido por animais silvestres. No dia seguinte, o próprio Emerson, para não levantar suspeitas, já que ele foi a última pessoa a ver Priscila com vida, foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da prima. Inclusive, durante o velório que foi realizado um dia após o corpo ser encontrado, foi o próprio Emerson quem carregou o caixão de Priscila até a cova, aparecendo em várias fotos de reportagens que cobriram o caso. Emerson teria cometido o crime, pois assim ele se livraria da Priscila e, consequentemente, dos problemas judiciais que o processo a respeito da herança trouxeram para ele. Emerson Leonardi foi preso no dia 13 de julho de 2023. Em um dos seus depoimentos prestados à Polícia Civil, Emerson disse que o responsável pelo crime era um homem que seria pai de santo. Esse homem, apontado por Emerson, de fato existe, mas a polícia investiga se ele realmente teve participação no caso ou o Emerson está apenas inventando uma história para poder se safar. Atualmente, Emerson se encontra em prisão preventiva de 30 dias, e se porventura houver a necessidade para mais apurações, ele poderá ficar mais 30 dias preso até que as investigações sejam finalizadas. Esse caso corre em segredo de justiça, então muitas informações ainda não estão disponíveis ao público. Desse modo, eu não encontrei nada a respeito de quem seria o suposto comparsa do Emerson, que teria o ajudado no crime.
Mas e vocês? Acreditam realmente que o Emerson teve participação no crime ou ele é inocente? Bom, as investigações continuam e qualquer novidade a respeito desse caso eu trago aqui na minha comunidade do YouTube para vocês. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.